Para a nossa atividade na disciplina de Mercados e Capitais, escolhemos o grupo Guararapes Confecções para fazermos análise total da empresa em questão, com os professores Jefferson e Rosilene, os acadêmicos Felipe e Karina. Bom, será relatado brevemente a trajetória do Grupo Guararapes, onde eles iniciaram as atividades em 1947, quando os irmãos Nevaldo e Newton Rocha abriram a sua primeira loja de roupa chamada A Capital, em Natal, no Rio Grande do Norte. 4 anos depois, a empresa implantou uma pequena confecção em Recife, em Pernambuco, e adquiriu vários pontos de venda. Em um momento, claro, que o mercado de roupas no Nordeste já começava a se desenvolver. Em 1970, houve a abertura do capital da empresa. Em 2005, houve a inauguração do Shopping Midway Mall em Natal, no Rio Grande do Norte, e em 2008 iniciou-se as operações da Midway Financeira. Em 2019, houve a inauguração do novo escritório da Midway Financeira e em 2020 foi criada a Riachuelo Xangai, responsável por fazer toda a intermediação das importações provenientes da Ásia para abastecer as lojas de Riachuelo. Em 2021, o grupo encerrou com um sólido desempenho operacional, apesar já dos desafios impostos pelo cenário macroeconômico. E em 2022, neste ano, o grupo informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou um contrato de prestação de serviços de formador de mercado com o Itaú Unibanco S.A. para exercer a função de formador de mercado das ações da companhias negociadas no âmbito da B3 S.A. As empresas controladas pelo grupo são as lojas de Riachuelo, que é a principal empresa do grupo que vende as suas mercadorias através de suas lojas físicas e do seu e-commerce. A Midway Financeira, que realiza as operações de financiamento aos clientes dos produtos e serviços da loja Riachuelo, auxiliando os recursos financeiros mais adequados para essas operações. Um localizado na capital de Potiguar e o outro no Rio de Janeiro, o Shopping Midway Mall, localizado em Natal, no Rio Grande do Norte, a transportadora Casa Verde, que é a empresa de transporte rodoviário que leva os produtos e materiais da companhia e das lojas Riachuelo pelo Brasil, e a Riachuelo Xangai, que realiza as operações de importação de produtos para as empresas do grupo. Para a análise setorial, podemos entender que o setor do varejo ele tem uma ciclidade. Como ele é classificado como não essencial, a grande maioria das pessoas consegue viver sem. Porém, principalmente por causa da questão da Covid-19, que teve seu início em 2019, porém no próximo ano de 2020 é onde que o resultado foi sentido. Houve uma queda na grande maioria das empresas, porém nos anos subsequentes, 2020 e 2021, o setor voltou a ter um crescimento. Dentre as empresas ligadas ao setor de varejo, com as ações negociadas na B3, além do grupo Guararapes, podemos citar as lojas Renner, o grupo Marisa, Arezzo e o grupo Soma. Aqui podemos ver o balanço patrimonial, ativo versus passivo, da empresa desde o ano 2017. Ela tem um crescimento em todas as suas partes, desde ativo circulante, ativo não circulante, o passivo circulante e o passivo não circulante. Ela tem um crescimento a partir do ano de 2017 e temos até o ano de 2021. Aqui podemos observar o DRE da empresa desde o ano de 2017. Podemos ver que a empresa teve lucros, ela paga os seus custos com sua receita líquida e obtém um lucro. Podemos ver a linha em laranja, que ela esteve tendo um lucro nos últimos anos, porém, no ano de 2020, em reflexo à pandemia da Covid, ela ficou na linha de zero. Porém, no ano de 2021, o segmento teve a crescer e, assim, tendo lucro maior.
Aqui podemos ver o indicador que verifica a performance da organização mediante os proventos que são pagos aos acionistas. Aqui, no lado esquerdo, a gente pode ver que ela teve uma queda no ano 2020, novamente questão da pandemia da Covid-19, né? Porém, nos anos 2021 e atual, ela já tende a estar subindo novamente. E aqui do nosso lado direito, o preço-lucro, podemos ver que existe uma queda no ano 2020. Então, nessa questão, as ações da empresa elas tiveram uma queda bastante considerável, porém, nos anos seguintes, ela já teve uma recuperação. Aqui podemos ver o índice de preço sobre o valor patrimonial, porém, com o valor abaixo de 1, as indicações de que a empresa vale menos que seu patrimônio líquido dentro da bolsa. Porém, para o investidor, isso pode ser uma oportunidade financeira, pois existe uma tendência de valorização que está por vir. Aqui podemos analisar a dívida líquida versus o patrimônio líquido da empresa, né? Porém, quanto esse índice for menor, mais saudável a empresa estará financeiramente. Aqui já podemos ver a margem bruta da empresa, né? Ela vem tendo um aumento, né? Tirando 2020, novamente pela questão da Covid, e porém do EBITDA, ela houve uma queda no ano de 2020 e porém já se estabeleceu nos próximos 2 anos. Nesse próximo gráfico, podemos entender como a pandemia da Covid impactou a empresa na sua margem líquida do ano de 2019 para 2020. A gente tem uma queda bem acentuada, porém nos próximos anos ela já se estabilizou. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ele é um indicador de rentabilidade, porém, novamente, se ambos os dois gráficos têm uma queda no ano de 2020, e porém já nos próximos 2 anos ele já se recupera. Então quer dizer que a empresa ela consegue utilizar seu recurso de forma produtiva e assim elevando sua margem. Para a análise de governança, principalmente podemos citar os acionistas, né, que seriam a senhora Elisiane Gurgel Rocha, o senhor Elvio Gurgel Rocha e o senhor Flávio Gurgel Rocha. Que também o senhor Flávio, ele ocupa a cadeira de CEO, né, do Grupo Guararapes, e também podemos estar falando que existe uma dualidade entre o CEO e o Conselho Administrativo, pois o senhor Flávio está nas duas posições. Quando podemos usar análise técnica para as ações no último 1 ano da empresa, podemos entender que a linha de tendência de queda, né, desde junho do ano passado, né, até no mês de maio desse ano, a empresa ela teve uma queda nas suas ações, como podemos estar vendo nessa linha em azul escuro. Já podemos citar a linha de suporte da ação, que em janeiro de 2022 ela chegou no seu valor mínimo. Porém, o mercado entende que a empresa ela pode valer mais e o mercado começa a comprar mais ações. Então, a linha tende a subir. Porém, no mês de maio desse ano, ela também chegou a quase ultrapassar a sua linha de suporte. Então, se a ação chegar a menos disso, pode-se ligar um alerta. Aqui traçamos as linhas de média, em verde a longo prazo e azul em curto prazo. Porém, podemos entender que, em análise a longo prazo, as ações elas tendem a subir. Como conseguimos ver aqui no mês de maio, elas já quase se encontram. Então, no momento que a ação volta a subir e ela quebra essa linha, ela pode estar criando uma nova oportunidade e assim o mercado entender que a empresa tende a subir. Então, pode existir uma ordem de compra para as ações dessa empresa. Com tudo o que vimos anteriormente e com a análise dos dados, entendemos que o Grupo Guararapes ele é uma empresa sólida, confiável, que pode estar tendo bons resultados na bolsa,
mesmo com a pandemia de Covid-19 chegando a seu fim e caminhando para uma solução, podemos entender que o setor tende a aumentar e voltar com o seu lucro normal e as empresas assim crescendo mais. Então, o Grupo Guararapes, sim, ele é uma empresa que podemos estar comprando as ações.